Bem-vindos a mais um Ética Cast, um podcast de católicos pelos católicos para católicos. Meu nome é Bruno Maia, estou aqui do meu lado com o Marcelo Dermidian. Oi a todos. E hoje nós estamos no 12º, William? 13º episódio, né? E antes de a gente apresentar nosso convidado, a gente pede encarecidamente para vocês nos seguirem nas redes sociais, no Instagram, Ética Oficial, no YouTube, Ética Cash, e no Spotify, Ética Cash. E vamos atualizar o Spotify. Temos esta missão também. Beleza? E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que... Nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos. Outro nada mais, nada menos. E é uma pessoa que eu não vou dizer que ela é local, ela é regional. Para mim, ela é um cara internacional, né? Porque as obras... foi utilizado, eu acredito, né? Como instrumento de Deus para a ocorrência de um milagre. E hoje nós vamos falar com Marcelo Tenório. Padre Marcelo Tenório. E o Padre Marcelo Tenório, ele é da Paróquia São Sebastião, Paróquia Pessoal Nossa Senhora da Saúde e do Santuário de Adoração Perpétua, né? E ele que cuida de tudo isso. Então é um cara muito atarefado e tirou um tempinho para vir aqui conversar com a gente hoje aqui no Ética. Beleza? Padre, bem-vindo. É um prazer enorme estar com você. Você é um cara diferenciado. Assim, eu, quando fiz o convite, eu confesso que eu falei, pô, será que o padre vai aceitar? Eu levei um convite formal para você. Eu vi. Para duas pessoas eu levei um convite formal. Para o senhor e para o padre Max. Que eu estou em aguardo até hoje também da resposta dos arautos. Espero um dia tê-la, essa resposta aí. Mas até hoje estou no aguardo, viu, arautos? Estou esperando vocês, né? E... muito obrigado mesmo, cara. Você está aqui. Você é uma pessoa que eu não consigo expressar minha admiração por ti. Eu frequento a Cristo Luz, sou... assim, muito próximo do Padre Odair, mas eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, tudo que você faz, a forma como você guia a sua paróquia, para mim é um exemplo, de verdade. E eu tô muito feliz mesmo de você estar aqui, cara, de verdade, assim, fico até um pouco emocionado. Obrigado mesmo pela sua participação. Muito bem, eu agradeço o convite. Eu não sabia que eu, entre o outro, recebemos um convite formal. Vou até pôr num quadro. Pôr numa moldura, né? Mas, brincadeiras à parte, eu agradeço estar presente aqui para a gente conversar um pouco sobre a fé, sobre a igreja, sobre as coisas de Deus, né? E sobre Carla Acutis. Na verdade, o que me fisgou foi Carla Acutis, né? Quando você me disse que a gente podia falar um pouco sobre ele. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Claro. E antes da gente começar, a gente sempre gosta de saber um pouco... porque isso às vezes, umas histórias muito que ninguém sabe, né, cara? Tem pessoas da paróquia, às vezes, do senhor, que às vezes acaba não conhecendo. Um pouco sobre a sua vida, como que foi a sua conversão, se houve uma conversão, porque tem pessoas que vêm aqui, parece que já nascem desde o berço convertido. E como é que foi essa trajetória para o senhor, até mesmo para alcançar aí o sacerdócio, Quando que o senhor escolheu ser padre? Quando que houve esse... Foi uma escolha, né? Às vezes nem foi escolha. Às vezes nem foi... Foi bem, a conversão você se converte para todos os lados. Você dirige, você vai fazer uma conversão para a direita, para a esquerda, para onde você vai. Agora, conversão em termos de estar nas trevas e vir à luz, assim, de forma bem pitoresca, não, né? Eu sou de uma família católica, tradicional. Morávamos ao lado do Palácio do Bispo, tradicionalmente ali, Palácio do Bispo, nossa casa, a catedral. Nossa família era extremamente integrada na vida da igreja desde o início do século passado, lá na minha cidade. Sou de Garanhuns, Pernambuco, uma cidade fria chamada a Suíça Pernambucana. Quando eu falo isso aqui, o povo diz que é mentira, né? Como é que pode no Nordeste frio, né? Imagina como se... Primeiro que eu divido o Nordeste, uma coisa é Pernambuco, outra coisa é o resto do Nordeste, né? Então, eu sou pernambucano de Garanhuns, da Suíça Pernambucana, cidade bem fria, gostosa, tipo assim, 2 graus, 0 grau, 4 graus no inverno, sim. Tem até festival de inverno, né? Que legal. Então, uma cidade maravilhosa. Então, a nossa família sempre foi muito integrada à igreja. De maneira que eu nasci e cresci ali no âmbito e estudei em colégios católicos, né? Uma parte no colégio diocesano dos padres, depois o colégio belga das damas da instrução cristã, uma congregação religiosa. Então, se isso melhorou ou piorou em mim é outra história. Mas não estava nas trevas, vim para a luz. De repente eu estou na luz e fui para as trevas, mas é outra história, né? As nossas escolhas no dia a dia, mesmo a gente estando
no caminho de Deus nem sempre são as melhores, né? Então, a conversão é um processo, né? Você tem, na verdade, uma ordenação. Nós fomos ordenar, uma ordem nas coisas. Se você chega aqui, a cadeira está no teto, é uma desordem, porque a cadeira foi para estar aqui, a gente sentar, a mesa, né? Então, o sentido do objeto tem que estar para a ordem para a qual ele foi criado, né? Assim nós, né? Nós somos criados para Deus. Então, tudo tem que estar ordenado para Deus. Eu costumo dizer, vocês me interrompam. Não, de forma nenhuma. Eu costumo dizer o seguinte, um sujeito que não tem a capacidade de forrar a cama, arrumar a cama quando se levanta, não vai ser santo nunca. Ele não tem tutano, não tem coragem de arrumar a cama, vai ter coragem de fazer outras coisas. Parece brincadeira, mas não é. Porque a vida em Deus, ela requer ascese. O que é ascese? Trabalho diário. É como um casamento, né? Uhum. O casamento só se é livre no início. Depois, não. É um contrato matrimonial. Sim. Exato. Né? Onde um cobra do outro. E tem que se cuidar. Da mesma forma, a vida em Deus. Tudo tem que estar ordenado. Então, se você joga, como um cachorro quente, joga o resto no chão, isso é uma desordem na ordem estabelecida. Você não jamais vai chegar a Deus com essa postura, porque tudo vai mudando. Das menores coisas às maiores coisas. Então, eu acho que a conversão é isso. Dia a dia. Você corresponder à ordem para a qual você foi chamado, né? Agora, nessa vida, a gente vai fazendo coisas que não deveria fazer, vai quebrando a cara ali, vai caindo aqui, mas o processo é esse. Mas aí o senhor entrou no seminário... Ah, mais ou tá. menos com Aí quantos anos? sim, então eu estou em colégio católico, eu nunca quis ser padre. E padre diocesano, não. Eu achava padre diocesano de terceira classe. Nunca pensei em ser padre. Eu não queria, não. Mas nós éramos muito próximos dos monges. Então, a minha primeira fase da vida foi agarrado aos monges. Minha mãe era muito próxima dos monges. Então, eu tive uma vida muito dentro dos mosteiros. Entrei... Não posso dizer que fui monge, porque para dizer que fui monge, teria que ter feito os votos solenes. Né? E estive em vários mosteiros, tive uma vida assim, mas nunca pensei em ser padre. Depois é que isso volta. Eu sou muito feliz. Sou muito feliz sendo padre. Ah, mas desculpa interromper. A sua intenção no começo, então, era ser um irmão de uma ordem. Monge. São Bento. São Bento nunca foi padre. Perfeito. São Bento não foi padre. Mas era monge. Os monges, eles vivem na oração. Ora et labora, o lema dos beneditinos. Oração e trabalho. Tem alguns ali que são padres? Tem. Mas nem todos são padres. Faz essa opção, sim. Não necessariamente padres, né? Então, eu queria ser da ordem de São Bento e tinha uma paixão. Não podia ver um monge que já achava que era um sinal de Deus. Né? Hoje eu vejo um monge corpo do outro lado da rua. Não, nada contra os monges. Pelo amor de Deus, porque hoje é assim, a gente tem que explicar bem. Legenda. Nada, viu, monges? Olha, nada. Mas assim, eu não quero ser de mosteiro. Meu padre, eu vejo você falando e eu concordo com tudo que o senhor fala. Incrível, né? Tipo, às vezes a gente pensa uma coisa e nem sabe nem expressar. E o senhor fala assim, é tão óbvio. Né? É tão óbvio, verdade. Mas como que o senhor vê essa questão de hoje em dia, assim? O senhor fala da responsabilidade individual, né? Do trabalho. E hoje em dia parece que a gente perdeu tanto isso, a gente está tão longe disso no dia a dia, assim, o mundo que eu falo, né? Como que o senhor vê essa relação? Ah, mas só espera aí, velho. O cara tá contando a história de vida dele. Não, mas já basta. Já basta? É só isso. Tá bom. Não, porque é muito bom, cara. Vocês vão comprar minha autobiografia. E aí, não? Então Brincadeira. vai. Não, eu queria ver essa relação, como que o senhor vê o mundo atualmente, assim. O mundo está numa completa desordem. Desordem. O homem está desordenado, as famílias desordenadas, tudo desordenado, né? E aí atinge o quê? Atinge a fé e a moral. A pessoa desordenada tem uma fé desordenada, tem uma moral desordenada. Aliás, porque a ordem, tudo vai... Por exemplo, não tem como você crescer na espiritualidade se você cultiva em você gostos menores. Por exemplo, uma pessoa que gosta... Com todo respeito, mas se você gosta de pagode, meu filho, e foge de uma boa música
erudita, barroca, alguma coisa assim, meu filho, olha, daqui chegue na santidade, viu, você vai pelejar, porque talvez nem consiga, porque escutar um tipo... Não combina, a coisa não casa, a conta não fecha. Não fecha. Não fecha, é Não, não verdade. tem como. O senhor tá certo. Então, as coisas, você buscar as coisas, buscai se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas do alto. Então, tem coisas altas, tem coisas que te elevam, não é? Tá certo. E na música, na arte, São Tomás dizia que o belo salvará o mundo, né? Porque o belo é a expressão da própria beleza que é Deus. Observe as igrejas antigas, como elas eram belas. Por que construíam a igreja com aquela beleza imensa? Para, através da arte, daquela arquitetura, ela apresentar ao mundo esta beleza que é o próprio Deus. Então, a beleza fala de Deus. E não se esgota, né? É verdade. Você, diante do mar, você não se cansa de ver o mar. Né? Só um demente se cansa de ver o mar. Eu estou cansado de ver o mar. Gente, quem se cansa de ver o mar? Porque o mar é profundeza, o mar se renova, né? As ondas nunca são iguais, né? Então, o mar é a expressão desse amor imenso de Deus. Eu escutei alguém dizendo, foi perguntada a essa pessoa, você tem medo de morrer? Não, eu tenho dó, eu tenho dó de não ver mais o mar. Eu gosto muito do mar, né? Eu sou de Garanhuns, mas minha família toda é de Recife, e Recife é uma Veneza brasileira. Nós, em Pernambuco, somos muito modestos. Para nós é a melhor do mundo, né? Então, Recife para nós é a Veneza brasileira. Veneza imitou Recife, entende? O Frei João veio aqui, ele só falava bem também do Nordeste, né? Eu nem vou falar de onde ele veio, né? Nem vou falar porque, né? Não vou falar, mas é perto da gente, mas não é a gente, viu? Frei João Francisco, né? Ele é perto da gente, mas não é lá de lá, viu? Frei João, viu, filho? Ele sabe, não vou nem falar nada. Ô, padre, eu quero fazer uma pergunta, mas assim, não me julgue. Já levantei a balança. O Bruno fica indignado comigo mesmo. Não. Porque eu faço as perguntas nada a ver, eu falo que o Bruno faz sincericídio, a gente vai trocando, entendeu? Mas o problema é que eu posso responder. Não, mas tem a ver com... Mas eu acho que eu nunca vou ser tão sincero igual o padre, cara. Não, mas tem a ver com beleza, assim. Porque eu tenho um livro do Chesterton que ele está contestando o evolucionismo, né? E a justificativa dele é justamente pela beleza. Ele fala assim, olha, quando a gente olha os animais, tudo que a gente vê nos animais, por uma presa maior, uma garra maior, um pelo maior, você consegue identificar a necessidade natural daquilo. E o homem tem essa busca pela beleza incessante que não tem uma base natural, assim, física, né? Que justifique aquilo. E aí ele até fala no livro, ele fala, você pode até justificar que o homem constrói uma casa igual um João de Barro. Mas o João de Barro constrói uma casa que é uma diferença qualitativa. Você consegue enxergar por que ele precisa da casa, para se proteger dos ambientes naturais e tal. Mas agora a casa do homem tem um quadro, tem uma coisa bonita, tem uma escultura... Ou seja, tem uma coisa não natural aí que faz, inclusive a beleza, né? Que diferencia o homem de todas as coisas e parece vir dessa metafísica, né? Ele justifica, assim, o criacionismo e não o evolucionismo. Só que, assim, eu tenho muita dificuldade de conversar com as pessoas sobre o criacionismo. Eu queria saber do senhor, como que o senhor enxerga esse... Olha, está em nós, né? Quando, não adianta você discutir com um ateu. Eu não acredito em ateu, né? Eu nem em ateu. Até quando o avião começa a falhar, então ele vai pensar, bem, né? Mesmo porque nós já apresentamos as provas da existência de Deus. E os ateus nunca apresentaram nada, né? Só nega. Mas, assim, você não vai discutir com um ateu com a Bíblia. Ele diz que não acredita na Sagrada Escritura. Mas há algo interessante. E você colocou aqui, né? Primeiro, há no homem um desejo de eternidade. Isso. Ou de eternizar-se. Como é que um ser finito que será comido pelos vermes vai ter esse desejo? Outra coisa, nós buscamos sempre o bom, o belo, o perfeito e o verdadeiro. Você pode ser um grande mentiroso, mas você não admite que alguém minta para você. Você busca a verdade. É verdade. E a verdade objetiva, que hoje o povo não gosta. Ninguém gosta mais da verdade objetiva. Não existe mais. Não existe mais a verdade objetiva. Né? Então, para não se deparar com a verdade objetiva, eles criam, sabe? Eles criam facetas de sair pela tangente,
Quando nosso Senhor nunca foi politicamente correto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pronto. Aqui está a coisa. Não se vai ao Pai senão por Ele. Não é verdade? Então, mas eu não sou cristão. Problema seu, seja, se converta, não é? Compreenda a verdade. Eu penso isso também. Compreenda a verdade, porque você tem que compreender, né? É por isso que Jesus diz, ide e ensinai. Ele não diz, ide e senti. Então, a fé ela é ensinada porque a fé, como talvez a gente fale sobre isso, mas Santo Tomás vai dizer o que é a fé? É a adesão da inteligência à verdade. Então, Deus nos fez inteligentes por quê? Não é? Para que compreendamos. Não é? Apreendamos, compreendamos e possamos aderir. Não é? Então, não existe nada na fé, e nem deve existir. Quando eu falo fé, é fé católica. Que não seja racional. Aquilo que a razão não admite, a gente não pode crer. Não tem sentido nenhum. Não é? Por exemplo, tem 2 artistas aí já ultrapassados, bem conhecidos, que eles dizem que tem duendes no jardim deles, e eles cuidam dos duendes. Nossa. Gente, não vou nem dizer o que eu penso aqui, porque às vezes tudo fica gravado, né? Mas ninguém vê. Todo mundo vê. Mas assim, você acreditar que no seu jardim tem duendes, você tá louco? Você tomou chá de que erva, né? Para não dizer outra coisa. Não tem, a inteligência não admite isso. Agora, Deus existe. A inteligência não vai contra. Não pode ir contra. Né? Porque nós participamos dessa grande inteligência suprema que é Deus. Sim. Então, nós buscamos em nós, mesmo que não acreditemos, o bom, o belo. O belo. O belo em nós. Por que você colocou essa camiseta? Ou por que você comprou essa camiseta? Você tem a camiseta pior daí, a mais feia. Eu quero uma feia. Eu quero me sentir feio, horroroso. Ninguém faz isso. É verdade, isso aí. Não é? Ninguém faz isso. Né? Você se acha bonito sendo feio. A mãe acha o filho uma coisa linda, né? E o filho é um derivado do Shurek. Só que a mãe não vê. Assim os namorados, né? Obrigado, mãe. Não é? Não é verdade? Então, a mãe sempre acha lindo, maravilhoso. Nós buscamos o bom, o belo. E não tem nenhum mal nisso. Querer coisa boa, não posso extrapolar, né? Mas você pode ter um bom carro, por que você vai ter um menor? Não é? Né? Você sabe que tem nos Estados Unidos... É porque eu tenho um carro que é bom, aí eu resolvi comprar uma Kombi. Depende do objetivo. Eu sou um... Sofrer, né? Depende do objetivo. Sofrer com mecânica, com penitência. São opções da vida. Claro, tô né? brincando. Mas se você tem condições de ter um bom... Não uma exorbitância, enquanto tanta gente necessita de tratamento básico de saúde, você simplesmente por vaidade compra um carro, só cabe você e o outro passageiro, só porque é caríssimo, milionário. Não, isso também não. Agora, o bom, o belo, o perfeito e o verdadeiro. Porque Deus é a beleza, é a perfeição e a própria verdade. Então, todos nós buscamos nas coisas ou nas pessoas aquilo que você encontra plenamente em Deus. É verdade, né? Mas sabe, padre, tem só fazer um paralelo ao que o senhor falou, quando eu era menor, mas adolescente, assim, eu ouvi uma palestra de um rapaz que ele falava sobre ordenação da ordem das coisas. O que o senhor estava falando agora. E ele prova a existência de Deus com a ordem, enfatizando que, por exemplo, você vai... E aquilo que na época me fez foi meu primeiro start de falar assim, realmente, Deus existe, entendeu? Sabe, adolescente que só pensa besteira, e que eu comecei a pensar sobre isso, porque ele colocou assim, você te entrego assim, 20 livros. Você vai deixar os 20 livros empilhados e falar, coloca nessa estante aí. Aí você vai começar, ou você vai classificar por cor, ou você vai classificar por ordem alfabética, então você vai dar uma ordenação naquilo ali de uma forma ou de outra. E aí talvez você vai colocando uma coisa mais complexa, começa a colocar assunto e etc. Dividir por assunto e ordem alfabética e assim vai. Mas você vai fazer uma ordenação daquilo ali. E quanto mais complexo for a sua ordenação, mais
complexo você é, intelectualmente dizendo, de inteligência. E aí ele faz um paralelo disso, trazendo para o nosso mundo. Ele fala, cara, ó como é que o ser humano funciona, tipo, os órgãos, o planeta funciona. Ele foi dando o exemplo da vegetação, dos animais, do ser humano, do universo. Tudo existe uma ordem tão perfeita que é impossível você ter uma ordenação sem o ordenador. Alguém precisou ter feito uma coisa tão perfeita para que ela se encaixasse perfeitamente, assim, os órgãos, o relacionamento, a vegetação, os animais, o planeta, a gravidade e o universo. Então, assim, é uma coisa tão complexa que só um ser exatamente complexo poderia fazer isso, né? E isso me converteu na época. Eu falei, não converteu, mas me fez pensar, realmente Deus existe. E essa teoria... Primeira fagulha. É a primeira fagulha. E isso, pelo menos, é o que me chama a atenção da existência de Deus, assim, né? E o que o seu amigo usou é São Tomás de Aquino. É uma das vias. São Tomás de Aquino coloca essa ordenação do universo. Depois ele vai falar da perfeição nos seres. Ele vai falar do motor movente. Sabe aquele... Antigamente tinha, final de ano, na China, eles faziam com dominó. Eles montavam em gigante no estádio e um vinha e batia numa tecla do dominó. O dominó um derruba o outro, depois formava uma figura. Então, quem move, aí eu empurro o dominó move, ele é movido, mas é movente. Perfeito. Movido. Mas há alguém que empurrou, que moveu e não foi movido por ninguém. Perfeito. Isso é Deus. Move todas as coisas e não é movido por ninguém. Então, a questão do motor imóvel, que move não é movido, ou causa causante não causada, você pode também falar assim, Deus. Né? Então, não tem como dizer que Deus não existe. Como não existe. Né? Mas foi um Big Bang, tá, mas e daí? E quem começou tudo isso? Exato. E que inteligência é essa que, como você falou, ordena bem todas as coisas? Como diz o Salmo, o mar, o que tem tu para fugir? E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Então, o mar vai até onde foi determinado, depois ele se espraia e volta. Então, Deus mantém o nosso corpo, né? Olha que maravilha, quando a gente não está enfermo. E mesmo a gente estiver sendo atacado por questões externas, tem toda uma defesa, perfeitamente. Que inteligência é essa? Não é Claro. do comundongo? Não. Legal. Eu tenho um professor dos Estados Unidos que deu um trabalho lá e um dos alunos resolveu escrever sobre que não existia uma ordem moral, né, e principal. E fez um trabalho bom sobre isso, né, com várias referências e tal. Aí o professor pegou e deu 0, e o aluno foi lá reclamar. Ele falou assim, não, mas meu trabalho tá bom. Ele falou, mas não existe ordem. Por que eu tenho que seguir a nota, entendeu? O que é justo se não tem uma... Aí você vê a incongruência das coisas, né? Aquilo que me apraz, então tá tudo bem. Aquilo que, né? É a questão do... Aí, nisso que vocês falaram, né? Entra uma questão muito importante. Você tem que... a verdade deve levar a uma coerência intelectual. Eu tenho que ter coerência intelectual. Eu tenho que me dobrar à verdade. A verdade se impõe, né? Então, eu não posso simplesmente, porque eu não concordo, negar a verdade objetiva. Né? Olha, toda a verdade é objetiva. Mas, então, às vezes acontece isso. A gente sai pela tangente e a gente começa a cometer o que mais tem hoje é desonestidade intelectual. Olha, eu não tenho paciência para desonestidade intelectual. Não dá. Rapaz, deixa eu fazer uma pergunta. Tá claro que a verdade existe e tal, mas assim, o mal, ele existe ou é uma perversão do bem? Não sei se... Porque assim... existe aquele papo de a escuridão é a ausência de luz. E tinha uma escola antiga, acho que é dualística, né? Que falava do mal como uma perversão do bem. E aí tem até o Jordan Peterson, né? Que ele faz uma relação disso com a figura do Coringa nos dias de hoje, né? Que assim, como se o mal supremo fosse sarcástico com as coisas do bem. Então, o exemplo que ele dá é muito pesado também. Ele fala, não, a consagração, né? Esse é o meu corpo,
o demônio vai lá e transforma no meu corpo minhas regras do aborto, entendeu? Entendi. Tudo ele pega uma verdade e desconfigura de uma maneira horrível, né? Ele dá um exemplo também daquela mutuação, a destruição mútua, em inglês a sigla é MAD, né, de louco. Então, em Auschwitz também ele dá o exemplo que lá na entrada de Auschwitz tinha só o trabalho liberta, só que era um campo de concentração. Então, assim, Eu nunca tinha pensado nisso, cara. então ele dá um exemplo do Coringa, assim, essa figura como o mal supremo, e não, sabe? Eu não O que sei. você falou me lembrou lá na minha cidade, no interior da minha cidade, na beira da estrada, tem um motel. Um motel muito simples, né? Aí você passava, tem um motel assim, Motel Santa Terezinha. Ou seja, você não pode negar que o dono era devoto, né? Agora, se Santa Terezinha estava satisfeita, isso era outra coisa. Então, tipo isso, e aí essa questão do mal, eu não consigo entender muito bem, entendeu? Quando Deus se manifesta a Moisés, ele diz, olha, Moisés, é o seguinte, você vai lá, diz para o faraó que liberta meu povo do Egito e etc. Tal. Aí Moisés, mas peraí, né? Quem é você? Qual o seu nome? Eu vou chegar para o faraó e dizer o quê, né? Aí Deus diz a Moisés, diga ao faraó que eu sou. Que é o nome sagrado, o nome divino de Deus, né? Que muitos interpretam como Javé ou Yahweh. Entretanto, o hebraico ele não tem consoante. Eles não têm vogal, né? A vogal no hebraico, os maçoretos vão ser inventados depois. Então, não existe, na verdade, uma pronúncia do nome de Deus correta, mas tudo bem. Mas Deus vai dizer, eu sou. Também não existe o presente indicativo do verbo ser em hebraico. Então, Deus teria dito, eu serei o que serei. Mas muitas Bíblias trazem eu sou e está tudo bem. Eu sou. Agora, se você chega para mim e diz, eu sou, você é o quê? Eu sou o Bruno, tá, e daí? Tem tantos Brunos. Não, eu sou o Bruno de fulano, de cicrano, blá, 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 entendeu? O ser é muito importante, né? O existir, ser e existir é a mesma coisa. Aí a gente faz aquela questão. O mal, o mal existe? Primeira pergunta, aí eu retruco com uma pergunta. Você existe? Né? Aí você diz, claro que eu existo, estou aqui na sua... Não. Você tem quantos anos? Tem 50 anos? Não tenho. Tá. E onde você estava antes? Se você existe. Mas 50 anos atrás você nem existia. E daqui a 100 anos você também não vai existir. Como você pode existir se antes você não era e amanhã você não será? Então você não existe. Isso é muito bom para quem está endividado. Ou seja, na verdade, nós não existimos, né? Nós não existimos. Nós subexistimos naquele que é. Só Deus é. Então, eu dizer que o mal existe é você arrumar um Deus mau em proporção ao eterno, ao onipotente. Então, só Deus existe. Nada pode existir a não ser Ele, né? Ele criou todas as coisas. Olhando para si, Ele cria todas as coisas. Agora, e o mal? O mal de Santo Agostinho vai dizer isto. É a negação do bem. Então, você nega o bem que você é. Os demônios, que a gente chama demônios, anjos que Deus criou, eles são essencialmente bons. Eles são maus. Essencialmente bons. A sua essência é boa. Todavia, eles negaram o bem que eles são. Então, não existe o mal. O que existe é a negação do bem. Só que isso traz uma consequência. Né? Só que isso traz uma consequência. É muito interessante isso. Estava até conversando com uma pessoa amiga hoje sobre essa questão do pecado da pureza, da impureza. Santa Catarina de Sena, que é doutora da igreja, que tinha colóquios com Jesus, ela vai falar no quesito impureza e tudo, assim, os demônios, eles incitam a impureza. Por quê? Todas as bem-aventuranças são importantes, mas eu destaco uma, que é bem-aventurados puros, eles verão a Deus. Nós somos criados para ver a Deus. Isso é o céu. O que é o céu? Ver a Deus como Deus se vê. No seu mistério trinitário. E participarmos desse mistério. Isso é o céu. Como é que eu vou ver a Deus? Então a impureza não permite que eu veja Deus.
Eles não admitem nele nada que seja impuro. Então, os demônios, eles incitam a impureza, mas eles não suportam. Então, eles se retiram quando alguém cai na impureza. Porque a impureza para eles é inadmissível. Não por suas questões, mas porque o ser deles, os demônios, o ser é essencialmente bom. Eles negam. Então, um ser angélico não coabita com a impureza. Então, eles incitam, mas eles não permanecem no espaço onde há a impureza. Ora, mas se até os demônios, né? Então, por quê? Porque você não nega aquilo que você é. Agora, tudo se paga, né? Nossa, cara. Para o bem Eu ou tô para o mal. processando essa informação. Cara, muito... Eu nunca tinha ouvido Eu falar isso. tô achando muito bom, porque é o seguinte, a gente faz pergunta idiota, isso é uma coisa legal, né? Não, as perguntas são boas Obrigado, de vocês. Entendi. Tô até com medo de vir algum aí. Mas se eu não souber responder, eu sei enrolar também. Eu tenho métodos, entendi. né? Tudo Para ninguém bem, perceber que eu não estou sabendo muito o que bom. dizer. Opa, só a última, depois a gente tem um monte de coisa para perguntar. Mas é o seguinte, a gente tá falando da razão, né? E aí o Sócrates ele é condenado pela cidade por ateísmo e por desvirtuar os jovens. E a defesa dele é, eu não posso desvirtuar os jovens ensinando virtude, ou seja, ele estava acima da civilização, na verdade, né, da época. E eu não posso ser condenado por ateísmo, porque eu venero um Deus desconhecido ainda. E aí vai ter um livro de um padre depois que vai falar que esse Deus desconhecido de Sócrates já era Deus. E eu acho que tem tudo a ver com a razão, entendeu? Cara, eu não entendi nada que você tá falando, eu só tô pensando no que ele falou, cara. Não consigo. Foi profundo o que o senhor falou, cara. Desculpa. Não, eu vou ter que rever. Eu tenho que rever isso. Eu falei, cara, Mas... fazer um meme assim, ele falou e vai um negócio rodando. Mas eu achei legal essa perspectiva do padre, acho que é o padre Leonel França, se eu não me engano, não sei se o senhor conhece. Mas ele faz essa ligação de a gente chega com a razão, né, dos gregos até Deus sem reconhecê-lo, e depois vem a igreja e fala, não, isso aqui, Deus é isso, e combina razão e religião, né, na igreja católica. A filosofia grega ela foi muito importante nesse processo. Né? Foi muito importante porque Sócrates, por exemplo, né? Ele tinha todas essas noções metafísica, né? Ele já tinha né? Essa ordenação do universo, todas essas questões que Santo Tomás vai depois colocar. Então, a igreja pega essa filosofia grega, que é muito importante, e ela agora, com os dados da fé, vai purificar essa filosofia. E vai surgir aí a escolástica, né? Então, a filosofia de Santo Tomás de Aquino, e por isso que quando se estuda para sacerdócio ou para teologia, tem que se passar pela filosofia de Santo Tomás, né? E a teologia, fé e razão, né? Isso é muito importante. Mas nós já podemos perceber na filosofia grega lumen da verdade. Eles não sabiam, eles não chegaram a uma, como é que chama? Uma contextualização, não, uma síntese. Não chegaram, mas pode observar nesses homens que buscavam a verdade, né? Buscavam, mas a eles não havia ainda o tempo de ser dado, não tinha nem a encarnação do verbo, né? A história da salvação ia começar. Então, é importante como Deus conduz devagar. Um grande amigo meu, o professor Orlando Fedeli, ele dizia, Deus amanhece devagar. A gente quer pressa nas coisas. Deus não tem pressa. Ele é eterno, né? Às vezes você quer, faça isso para mim na minha vida, Senhor, Senhor. Ele não tem pressa. Uma coisa que Deus não tem é pressa, né? Então ele amanhece devagar, mas amanhece. E quando amanhece, o dia fica dia, né? Então, é isso. E, padre, eu queria perguntar para o senhor, acho que a gente pode entrar nesse assunto, que é um assunto mais esperado, eu creio, que é o Carla Cutts, né? Enfim, a gente queria saber um pouco do senhor sobre o milagre que aconteceu. Queria que o senhor falasse também sobre o Carlo, né? Porque é interessante, eu conversei com o senhor lá na paróquia, previamente, o senhor me falou uma coisa que eu achei bem interessante, que
que querem transformar o Carlo num... Como se fosse... Na verdade, ele é muito maior do que necessariamente aquilo que dizem dele, né? Como se fosse, santo de internet, esse tipo de situação. Legal que o Rômulo que veio aí, o último episódio, ele falou assim, pô, como que eu vou ter um santo de 15 anos, né? Como que eu vou entender isso? E aí passou um tempo, ele tem um padrinho, como que é o nome daquilo? Ele é o padrinho espiritual, chama? Ele nomenclou dessa forma, Cara do padre. Calma, padre. Padrinho espiritual. Eu esqueci me o confundi com outras coisas aí. Mas, assim... Como se fosse um santo que ele sim, devoto, ele se assumiu tornou aquilo. devoto Isso. e trouxe o Carlo como seu padrinho espiritual. Aquele que vai... Isso, exatamente. E é engraçado porque ele começou com a dúvida, né? Como que eu vou me entender com um santo de 15 anos? E aí acabou virando esse guia dele. Mas é interessante o senhor comentar um pouco sobre isso, sobre a vida do Carlo, né? Então. Eu, assim, fui atrás bastante sobre o Carlo para estar aqui hoje, para poder, sei lá, pelo menos entender a complexidade que o senhor vai falar. E é interessante dizer, porque eu acho que... Eu posso ser bem inocente falar isso, padre, mas não há uma pessoa, talvez assim, aqui, mais tão bem qualificada a falar do Carlo do que o senhor. Por isso que eu digo aqui, eu digo nível nacional, de verdade. Aconteceu com... O senhor presenciou praticamente, não sei se, né, o que aconteceu e como foi. O milagre veio daqui, veio com o senhor sendo um instrumento daquilo. Então, a gente queria saber um pouco sobre Carlo. A história do Carlo, e no meio a história do milagre é muito engraçada, porque há muitas questões aí. A questão do Carlo, o que acontece, né? Eu estava na internet e do nada me deparei com... não, minto. Um afilhado meu de Recife me manda para mim um artigo, um pequeno artigo em italiano, e já vinha foto do Carlo e a Eucaristia, minha autoestrada para o céu. Aí eu fui ler. Era um menino que tinha acabado de morrer, e que estavam querendo abrir o processo de beatificação. Já estava bem no início, foi em 2011. Eu estive em Assis, as coisas são muito engraçadas, né? Eu estive em Assis, e quando eu estive em Assis, o guia, eu fui levando a paróquia, e o guia disse, olha, tem um rapaz aqui no cemitério com forma de santo. Falou para mim, não, nem me incomodei, rapaz com forma de santo, não. Vou deixar de ver São Francisco, para ver um rapaz que tem forma de santo. Até minha mãe tem forma de santo, porque é minha mãe, né? Então, um rapaz para mim, mas já era o Carlo, ele tinha sido recém-enterrado, né? Assim, já há poucos anos. O Carlo nasce em Londres, o pai é Andréia e a mãe Antônia. Estavam a trabalho em Londres, nasceu lá, foi batizado lá, mas voltaram logo para a Itália para os negócios, né, da família. A família muito bem de vida. E então o Carlos nasce no seio da família. A família era católica, mas católica assim de nunca ir na missa. E aí o Carlos começa a se apresentar diferenciado. Tinha uma babá que era muito católica e juntou a tendência do Carlos à fé com esta babá, então ele foi crescendo cada vez mais na fé. E isso foi, né, acontecendo rapidamente. Tanto que depois da primeira comunhão dele, ele nunca mais deixou de ter a missa diária. Todo dia ele ia à missa diária, todo dia ele ia fazer adoração ao Santíssimo, morava em Milão, mas tinha casa em Assis. Então, o Carlos sempre estava em Assis, ele gostava muito de Assis. E fazia visita aos pobres. Tanto que no velório do Carlo, a igreja estava super lotada, gente do lado de fora e pessoas bem estranhas também. Tinha budistas, tinha islâmicos, tinha mendigos. E Dona Antônia não sabia de onde tinha vindo tanta gente. Ele fazia todo o apostolado dele com aquela bicicleta dele pelas ruas de Milão. Então, o que precisava, ele chegava, ele dava o lanche dele, ele dava comida, dava a mesada, arrumava, pedia colchões, coisas assim, caritativas, né? E então, ele vai crescendo bem na sua vida espiritual. Tá? Dona Antônia, no início, achou que ele estava bem radical, que ele passava pela televisão cobrindo o olho para não ver.
Não, não, mas ele era muito, cara, era muito palhaço, muito, tinha um humor brincalhão muito grande. Então fazia isso brincando, mas era sério, ele não queria ver. Depois os pais foram compreendendo isso, né? Foram compreendendo isso. E o menino aparentemente muito normal, né? Mas que tinha uma vivacidade e cresceu tanto no conhecimento sobre as coisas de Deus. Ele chegava a fazer 15 dias de retiro espiritual lá em Verna, que é próximo de Assis, onde São Francisco recebeu os estigmas. Então, e ele tinha uma vida normal, tinha amigos, jogava bola e estudava. Não era o melhor da turma, não era aquele que estudava 10, 10, 10, 10. Estudava, mas, né? Mas vivia muito a sua fé. E para ele dizia assim: a Eucaristia é a minha estrada para o céu. Então, estar sempre com Jesus, esse é o meu projeto de vida. E ele foi construindo isto em cima, sempre confissões frequentes. Ou seja, o Carlos viveu a sua vida paroquial, do dia a dia. Ajudava na paróquia, na catequese. Certa vez a paróquia foi fazer uma peregrinação à Itália, à Terra Santa, e convidaram ele para ele ir. Ele disse assim: mas vou fazer o que na Terra Santa? A terra onde Jesus esteve. Eu vou ficar aqui, porque aqui ele está. Então, a consciência de Carlos, da presença real de Jesus na Eucaristia, é o grande tom da sua vida. Né? E viver de acordo com. Então, uma coisa é você acreditar. Outra coisa é a sua moral de atitude ser pautada por aquilo que você acredita. E o Carlos fazia isso. Né? Na sua modéstia, no meio de todos, mas ele era bem firme em certas questões morais, etc. E tal. E, então, aparentemente, era um menino normal, um bom filho, um bom estudante, um bom católico, etc. e tal, mas ele tinha uma grande vivacidade nas coisas da fé. Né? Isso ele tinha. E depois da morte do... É como a Santa Teresinha, né, gente? Santa Teresinha passou a vida no convento. Quando abriu o processo de beatificação de Santa Teresinha, a gente, mas, gente, ela vai ser santa por quê? Ela lavava roupa, descascava batata. Ela não tinha nada além disso, gente. Não tem, isso não se entendia. Porque é muito interessante uma coisa, né? Pode me interromper, viu? Não, só Existe tá sendo uma o aula que isso, nós chamamos sensus fidei. Sempre vem do povo. A coisa vem no povo. Do povo para a igreja. A igreja vai estudar e ver se isso tem sentido. Por exemplo, o povo sempre acreditou na Assunção de Nossa Senhora. O povo nunca admitiu que o corpo santíssimo de Nossa Senhora se transformasse em pasto de vermes, como o nosso vai ser. Nunca aceitou isso. Então, sempre se celebrou, desde o final do século I, a festa da Assunção. Não. O corpo de Nossa Senhora não foi corrompido pelo verme. Ela não foi enterrada, ela não ficou na sepultura. Então o povo começou a celebrar a Assunção de Maria. Sobe aos céus em corpo e alma, os anjos vêm e levam. Isso é verdade ou é mentira? É mito? Não é mito? É religiosidade popular? Mas isso começou, isso tomou conta, entendeu? O povo é fé, o Espírito Santo coloca no povo simples essa devoção. Como, por exemplo, Nossa Senhora Medianeira de todas as graças, a minha advogada. Não é dogma de fé, a mediação universal de Nossa Senhora. Mas o povo já crê. Então, é o sensus fidei. O povo tem um senso. Parece que o Espírito vai soprando aqui, vai soprando ali, de repente todo mundo acreditando naquela história. A igreja vai analisar, peraí. Isso tem sentido bíblico? Está na Bíblia? Tudo tem que estar na Bíblia, senão a gente não pode crer. No caso da Assunção. A igreja vai encontrar a Assunção de Nossa Senhora na Bíblia. Uma verdade implícita, não explícita, mas implícita, mas é verdade. Ou seja, o que aconteceu? Aconteceu que Carlos é um menino normal, blá, blá, blá. Aí do nada aparece uma leucemia no Carlos. Um mês, o Carlos morre. O interessante é que todo ano o Carlos tinha, no final do ano, ele tirava o santo que ele seria o patrono dele durante todo o ano. A família tirava, sorteava. A gente fez isso na São Sebastião. O meu santo desse ano é Santo Erasmo. Ele é o patrono do estômago. Eu tenho até que ver como é que está meu estômago. Então, durante todo esse ano, eu vou conviver com ele. Vai com o sinal. Todo ano, esse ano, vai ver com Santo Erasmo. E nesse ano da morte dele, ele tirou Santo... Gente, eu sempre esqueço o nome. Mas daqui para lá, eu me lembro. Que foi o santo do ano dele. Quando ele foi internado no hospital, na frente do hospital, coincidentemente, em Monza,
era a igreja do santo da devoção, que ele Que ele é um santo praticava. meio desconhecido e muito interessante. Então, lá no hospital, quando ele entra, ele disse: daqui eu não saio mais. Disse para a mãe dele. Aí depois disse: ofereço tudo que estou sofrendo pelo Papa, que era Bento XVI, pela salvação das almas, para que eu não passe pelo purgatório. Uma morte santa. Tá, mas tudo bem, todo mundo morre santamente. Eu sou capelão da Santa Casa, toda gente simples morre devotamente, quietinho, aceitando tudo, sem reclamar, né? Então, morre. No velório, foi algo diferente, porque no velório estava super lotado. Gente de todo tipo. Chegava para Dona Antônia e dizia: olha, minha família se converteu à fé porque seu filho dava catecismo. Dona Antônia nem sabia quantos Bacana. mendigos, quantos pobres, uma família inteira de uma casta da Índia que morava em Milão se converteu ali Então, havia algo estranho ali, entendeu? Um adolescente de 15 anos, riquíssimo, podia estar cuidando das coisas do pai, tá com a bicicleta dele para lá e para cá, numa simplicidade. Ele tinha duas camisas que ele usava muito. Essa camisa vermelha que ele está nas fotos, eu peguei. Tem até uma foto com ela. Olha, é uma camisa de uma qualidade péssima. Eu jamais usaria um negócio daquele. Olha, dura. Gente, mas tão rico comprar um negócio daquele. Se você pega, aquela malha, parece que é vendida, sei lá, não posso nem dizer o nome aqui, porque eu vou ser cancelado. Né? Tudo hoje é cancelado, não posso nem dizer onde se compra camisa muito, aqui em Campo Grande, muito baratinha. Tá, tudo bem. Mas, você entende? Na maior simplicidade, no Antônia queria comprar tênis novos para ele, ele não queria, aquela confusão. Ele reclamava que ela gastava muito com roupas, tudo. Porque os pais, o pai era próximo da nobreza inglesa. Não que ele fosse nobre, mas ele é próximo. Então eles viviam de festas e tudo. Até o dia que eles pensaram assim: ou a gente cresce na nossa fé, ou vivendo nesse mundo a gente não vai. Como você falou da história Sim, antes daquela história, né? Aham. Foi antes Sim. Então, da minha avó, então vamos parar. Aí cortaram tudo. Tanto que Dona Antônia veste a mesma roupa. Uma vez eu marquei para me encontrar com o seu Andrés em Assis. Ele vinha de Milão só para me encontrar em Assis. Legal. Que todo ano eu ia lá e ficava uns 3 dias com eles. Dona Antônia estava na praia com os meninos e eu ia me encontrar com o seu Andrés. Aliás, eu levei nesse dia a facsímile de Nossa Senhora Aparecida para ser colocada no quarto do Carlo, porque eu tinha certeza que Nossa Senhora Aparecida ia resolver a questão e ia nos dar um milagre. Ele foi receber também a imagem. Ele desceu do táxi, estava na praça em Assis, eles moravam ali perto da prefeitura. Ele desceu do táxi e foi para casa. Eu estava lá sentado, porque já estava em Assis antes. De longe eu vi, mas uma roupa, então. Pronto, ele com certeza ele vai trocar a roupa, deve ter roupa em casa. Ele tem uma roupa muito simples. Eu olhei, era a roupa que ele tinha. Né? Ou seja, eles vivem realmente, são coerentes com essas questões. Tem muito dinheiro e administra bem o que tem. Tá tudo bem. E então, a partir da morte, o censo Sidney, o povo, nossa, esse menino é diferente, esse menino é diferente. Ele ficou 4 dias na casa, como é comum na Europa. O Carlo, a leucemia foi tão forte que os vasos foram explodindo, né? E isso provém mau cheiro. Não, era um cheiro suave de perfume, etc. E tal. E então ele pediu para ser enterrado em Assis, né? Depois ele é levado para Assis. Mas assim, a partir daí ele começou a ser venerado. Pessoas começaram a pedir a intercessão dele, uns diziam que ele recebia, e a coisa foi de tal forma que a Diocese de Milão quis abrir o processo para averiguar isso. Foi quando eu recebi do meu afilhado alguma coisa italiana. Nossa, eu quero saber quem é esse menino. Eu me encantei com esse menino, né? Eucaristia, minha autoestrada para o céu. Isso me encantei. Aí eu entrei em contato diretamente com Dona Antônia, que imediatamente me respondeu e ficou muito feliz, porque no início ninguém conhecia o Carlo. Ninguém. Tinha um processo que estava sendo aberto em Milão. A primeira coisa que a Diocese de Milão foi pegar o computador do Carlo e averiguar. Não tinha nada que nos abonasse o Carlo. Nada. Só coisas santas.
né? Ele deixou no computador várias coisas importantes, inclusive toda uma exposição sacra dos milagres eucarísticos, por exemplo. Deixou pronto. Ano passado a gente fez essa exposição. Corre o mundo, a exposição do Carlos. Ele deixou prontinho. Depois deram, né, os técnicos deram uma arrumada melhor. Mas tudo é dele, a pesquisa, texto, etc. E tal. Então, a coisa foi indo. Quando eu descobri o Carlos, e entrei em contato com a dona Antônia, porque eu tinha recebido uns santinhos em italiano dele, desse tamanho. Aí eu perguntei se eu podia fazer a brasileira, a nossa, né? O material a gente colocar em português e assim começamos. Então, o que a gente pensou? A gente pensou em colocar em cada estado do Brasil um delegado, a gente chamava de delegado. É aquela pessoa que ia receber da gente o material e divulgar para lá. Porque eu pensava assim, não se faz santo sem se conhecer. Porque quanto mais você conhece o santo, quanto mais o santo chega, mais as pessoas fazem pedido. E do pedido vem graça e vem milagre. Não adianta. Tem que ter milagre. Vai canonizar com o quê? Com cuscuz? Não, tem que ter milagre. Então a gente começou a mandar para o Brasil inteiro. E o Brasil é maravilhoso, porque o povo brasileiro, né, abraça mesmo. E a gente mandava de graça, para o Brasil inteiro, às vezes por SEDEX. Era um trabalho do início, eu que fazia tudo sozinho, né? Eu só não ia na gráfica, né? Mas pegava, colocava e outra pessoa ia levar no correio. Hoje nós temos os Carlanes, que se reúnem uma vez ao mês e a coisa anda. Legal. Então foi assim que começou. Não tinha nenhum bispo, nenhum padre. Você acha, eu falo, você acha que um padre que queria tirar uma foto comigo, uma foto do Carlos, eu saía atrás dos padres, olha, porque assim, nós não tínhamos material. Nós não tínhamos material para postar. Fizemos no Facebook. O nome foi Carlo Acutis, o Anjo da Juventude. Esse Anjo da Juventude foi nosso, porque a gente tinha que colocar o nome. O Anjo da Juventude. Aí pronto. Depois deu até 100 mil pessoas, 100 mil seguidores no Facebook. Mas... Então, porque aí a gente tinha que alimentar. Qual era a minha missão? Não entendo nada disso, de marketing, nada disso. Mas esse menino tem que ser apresentável, tem que ser uma coisa, sabe? A gente tem que fazer que a coisa tá acontecendo, que ele está vivo. Tem que ter uma narrativa, sem mentiras, tá? Mas uma boa narrativa da coisa. A narrativa é verdadeira, como é que a gente faz? E eu sei, eu não tinha estúdio maravilhoso feito vocês. Aí a gente mandava imprimir a foto do Carlos. Aí você, padre, vem cá, vamos tirar uma foto. Quem é esse menino? Vamos tirar uma foto? Ah, não quero tirar foto, não. Tá? Teve padre que correu de mim. E se ele vier aqui, ele não veio ainda, mas se ele vier aqui, eu não vou dizer o nome, ele é gente muito boa. Hoje, ele é apaixonado pelo lugar, mas ele queria tirar foto comigo, ninguém queria. Ninguém queria tirar foto, nem os bispos não queriam. Não estou falando dos daqui, porque os daqui foi muito bom. Por exemplo, novena. Tanto que ninguém queria pegar isso, assim, que Dona Antônia entrou em contato comigo para eu encontrar um bispo que assinasse a novena. Então, a novena do Carlos, quem fez fomos nós. Nós fizemos a novena do Carlos, só que precisa de um bispo dar um imprimato. Porque ele não era famoso. Hoje, o que tem de gente devota do Carlos... Fico feliz, né? Muito feliz. Mas o que tem de gente devota do Carlos no mundo Aí, Dom Mariano, nosso bispo auxiliar, ele deu o imprimato bonitinho, tem um carimbo dele, e foi a primeira novena oficial. Depois, os bispos aí no mundo inteiro estão devotos, etc. Tal. Mas a coisa começou assim, tá? E aí, todos os anos eu ia lá. Eu passava 3 dias lá. Mas ficava em cima do túmulo. Era engraçado, porque eu tomava meu café, fui visitar o Carlos. Aí eu tomava meu café, amanhã ia lá pro cemitério. Um cemitério lindo, medieval, o túmulo da família. E estava no túmulo da família. Ninguém ia lá. Ninguém sabia que era Carlos. Eu tinha vontade de ir para Assis só para divulgar. Não tinha canto nenhum em Assis. Aí ficava sentado em cima do túmulo, lá passava o dia inteiro conversando, rezando, blá, blá, blá. Aí almoçava, à tarde voltava. Ninguém, fazia uma viva alma para venerar o Carlos. Ele não era conhecido. Então, a coisa estoura no Brasil. E o que aconteceu? Começou a vir questões de possíveis milagres. E eu catando milagre, né? Então, até se fosse até dente, dava valendo, né? Vai lá, vai saber que. Então, a gente sai catando, e eu enviava para a Dona Antônia. Enviava para a Itália. Até que, aí sim, o que aconteceu, né? Aconteceu, deixa eu ver se eu posso falar. Eu já falei uma vez, na época da beatificação,
no canal da Itália. Você sabe que o Carlo não era venerável. Primeiro, o processo abre, vão analisar na diocese, aí ele vai ser declarado servo de Deus. Declarou servo de Deus, fechou, depois vai para Roma. Aí tem que ter um postulador da causa. É aquela pessoa que, em nome da família ou em nome da entidade, porque assim, a igreja não tem nenhum interesse de beatificar, no sentido assim, você que tem que provar que, tá? Então a igreja vai seguindo os ritmos. E então tinha a postuladora da causa em Milão, depois foi colocado o postulador da causa em Roma, que ainda hoje é ele, o Nicola Gori, o que assina o livro A Eucaristia, Minha Autoestrada para o Céu. E então nós fomos mandando os possíveis milagres, certo? Aí eu ganho de Dona Antônia uma relíquia do Carlo. Como foi isso? Estava na casa do Carlo, porque em Assis tem a casa antiga onde o Carlo conviveu e morou, e a casa nova onde eles estão agora. Essa casa antiga estava fechada. Aí eu fui lá visitar com a Dona Antônia, a Dona Antônia pegou uma tesoura, pegou uma blusa do Carlo, que ele nem usava tanto assim, cortou um pedaço e me deu. A primeira relíquia. Que legal. Depois ela me deu uns cabelos do Carlo, porque enquanto o Carlo estava na casa dela, ela já estava prevendo, né? Entendi. Cortou o cabelo. Mas é um pedacinho assim de roupa do Carlo, uma roupa creme. Eu vim, feliz da vida, coloquei no relicário, né? E só que o Carlo não é venerável, logo você não pode expor a relíquia. Você não pode dar bênção com relíquia. Entendi. Tem todas umas normas, né? Normas. Que eu não segui muito. Porque se eu tivesse seguido as normas. Se eu tivesse seguido as normas, meu filho, não tinha acontecido Não ia nada. ter milagre. Mas eu não sabia que ia ter milagre. Quem é que vai saber que ia ter milagre, né? Aham. Então o que aconteceu? Veja como Deus é bom. O que aconteceu? Em 2013, fizemos o Congresso Eucarístico, o primeiro Congresso Eucarístico na São Sebastião. Próximo ano terá o segundo, porque são os 10 anos do santuário. O santuário nasce por causa do Carlo. Então, fizemos um Congresso Eucarístico, trouxemos um cardeal e tudo. E o tema era Eucaristia, Minha Autoestrada para o Céu. Era o Carlo, tá? Era o Carlo. Todo o Congresso Eucarístico, o tema era o Carlo Acutis, 2013. Isso foi em maio. Outubro, 12 de outubro 2013. de 2013, todo ano eu fazia isso. Gente, na hora que o Carlos morreu, todo ano a gente fazia, só tinha as beatinhas, as senhorinhas, a gente rezava o terço e ali na frente da capelinha. Aí depois tinha a missa, aí eu dava a bênção individual com a relíquia do Carlos, que não podia. Mas eu mandava todo mundo desligar o celular. Você não pode ter foto. Muito bom. Não pode ter foto, né? Aí tinha esse menino, o Matheus, que tinha refluxo e tudo que ele comia, ele vomitava. Tinha um problema no pâncreas, sério. Ia morrer o menino, porque não podia comer. Com cirurgia, ficaria curado. Mas como fazer cirurgia se ele não está bom? Se ele não está nutrido? Não tem como. Então, ele foi na fila. Me lembro muito bem, na hora que eu fui dar a bênção, ele disse assim, parar de vomitar. Porque o avô disse, diga, parar de vomitar. E ele parou. Então, ele que andava com a toalhinha, não andou mais. Em fevereiro, foi em outubro, em fevereiro eles fizeram os exames e estava perfeita a coisa. Tá. Aí mandamos para Roma. Então o problema dele era refluxo. Ele tinha um Não, refluxo. não, era no pâncreas, tinha um problema de pâncreas, sério, que produzia isso, não só refluxo, mas vômito. Tá? Então, mandamos para Roma como outros. Eu até achava, na minha ignorância, isso aqui é uma curazinha do pâncreas, não vai funcionar muito, não. Para mim, achava que ia ser milagres assim estrondosos, né? Sim. Foi justamente 7 anos depois, a igreja analisou isso aqui. E terminou sendo mas não foi imediato. Nós mandamos, foi curado, mandamos. A gente mandava tudo. E esse foi escolhido, justamente esse, para a comissão do Vaticano, os médicos, cientistas e tal, até chegou no resultado que vocês já conhecem, da beatificação. Aí, para a beatificação, deve haver o que nós chamamos de elevácio, que é a exumação. Tem que constatar que o sujeito existe. Tá, mas só para entender o processo aqui. Primeiro é servo de Deus. Servo de Deus. Aí depois é venerável. Venerável. Venerável é quando tem um milagre. Hã? Não. Venerável. Perdão. A igreja viu que ele é um servo de Deus, as análises continuam,
Certo. Não tem nada que conste contra a pessoa, então ele pode ser venerado. Ah, perfeito, entendi. perfeito. Venerado, ou seja, você pode ter as relíquias, etc. E tal, venerado. Aí depois, a Comissão do Vaticano com os cardeais vão estudar as virtudes heróicas dele, se houve virtudes heróicas. Uhum. Não basta ser bom, né? Bom todo mundo tem que ser, Uhum. né? Agora, quais são as virtudes realmente heróicas em você? E aí, havendo a existência de uma, vem a beatificação. Aí vai esperar o milagre, né, meu filho? Tem que ter um milagre. Não, mas eu digo assim, quando vem o milagre, vem a beatificação. Entendi. Tem que vir um milagre. O que é o milagre? É a intervenção do sobrenatural no natural. Perfeito. Não é cura. Uhum. Perfeito. Milagre. Se houver 1% de chance, se descarta. Uhum. Porque pode ter sido a chance. Aí, depois disso tudo, então, escolhe esse possível milagre. E foi esse milagre que o canonizou. O beatificou, né? E para ele se virar santo... Tem que exumar isso. Aí pronto. Aí, para a beatificação, tem que fazer elevácio. Tem que retirar do túmulo. Ah, perfeito. Porque tem que constatar que essa pessoa que nós estamos trabalhando existe. Tá aqui ele. Aí onde às vezes o corpo Mas isso sai... vários anos, né, depois. Isso foi 2019, a exumação. O dele foi bem 2019. rápido, né? Porque o processo do Carlos foi muito rápido. Uhum. Então, eu disse a dona Antônia, todo o tempo que for retirar o Carlos do túmulo, a exumação quer estar presente. Mas o bispo, dependido do bispo de Assis, decidiu assim, bem inopino, então não deu tempo eu ir. Ela me disse, olha, vai ser tal dia. Então, eu quero saber, eu tenho certeza que o Carlos está incorrupto. Eu, né? Aí eu gerei outra polêmica depois, por causa dessa história, né? O Carlos está incorrupto. Qual polêmica? Aí, resultado. Aí a dona Antônia liga para mim. Disse, olha, houve agora a exumação, o corpo está intacto, realmente, está sendo levado para tal lugar, foi a exumação, me mandou as fotos, ele disse, não pode ser divulgada as fotos. Da exumação. Da exumação. Eu entendi muito bem. Não pode ser divulgada as fotos. Agora, que houve a exumação, que o corpo está em perfeito estado, incorrupto, como você queira chamar, tinha muita gente no cemitério, né? Quem tem que dizer que é milagre não sou eu. Quem tem que dizer milagre é a igreja. Quem tem que dizer que é incorrupto não sou eu. Quem tem que dizer que é incorrupto é a igreja, né? Agora, não significa que eu não posso dizer. Tá Oficiosamente. Se eu vejo um rapaz correndo, puxando a bolsa de uma velhinha na rua, é um ladrão. Não é suspeito. Agora, o delegado que confirme oficialmente. A confusão começa agora. Viu? Você seria um bom advogado, viu? Por quê? Meu filho, quando a gente é apertado, a gente sabe. Resultado, o que acontece? Aí fiquei quieto, né? Fiquei quieto. Mas teve um padre que postou no Facebook dele, dizendo assim, hoje houve exumação, o corpo do Carlos está incorrupto. Aí eu coloquei no meu Facebook. Só que, assim, no processo todo do milagre, o milagre tinha sido estudado. Então o Vaticano, o processo foi aceito, o milagre foi aceito para estudar, e o Vaticano mandou que aqui fosse constituído um tribunal, que o bispo constituísse um tribunal para ter todas as entrevistas com o menino, com os médicos, com a família, Aqui era em Campo Grande. Grande. Que legal. Então o Frei Moacir foi chamado para ser o juiz. Frei Moacir, Poxa, o Frei Moacir vai vir aqui, você acredita? ele é maravilhoso. Olha o Frei Moacir. Ele estudou em Roma. Eu não sabia, ele estudou em Roma, não. Ele estudou em Roma e ele trabalhava em Roma, na Sacra Rota Romana, que é o Supremo Tribunal da Igreja. Ele é um ser... É o novo da São Francisco? Não, o Frei Moacir ele é do Tribunal Eclesiástico. Ele é um ser falar sobre nulidade, competentíssimo. Eu gosto muito dele. Fique registrado. Bem porque a gente tem que ser amigo do juiz. Jesus já diz, né? Jesus já disse que a gente tem que ser amigo do juiz antes de chegar no tribunal. Bom demais. Então, aí tá, foi constituído. Ele era o juiz, tinha o vice e tinha os notários. E eu fui nomeado o vice-postulador da causa pela Associação Carla Cultos e aprovado pela Santa Sé. Porque o postulador não ia vir.
Então, eu estava aqui. Então, eu me tornei, eles nomearam. Até agora eu não terá nomeação, pelo menos não veio. Mas quando fechou o processo, já deixei de ser, óbvio. Para aquela causa, eu fui nomeado postulador, vice-postulador. Só que houve... Aí tá, olha, é tanta conversa. Aí eu falei, Moacir, Moacir é cético, né? Porque, né? Chegou para mim, eu vou ser o juiz, estou sabendo. Eles... Só vou logo lhe dizer, não acredito muito nessa história desse menino, não. Eu disse, mas não quero que você acredite, eu quero que você faça a coisa, como você sabe fazer muito bem, nem que não demore muito. Por quê? Porque nós dependemos, eu, enquanto vice-postulador, tenho pressa que a coisa aconteça, porque eu estou trabalhando para a causa do Carlos. Então, tá? Além disso, era o pároco da paróquia onde havia o tribunal. Entendeu? Então, como pároco, eu tinha que pegar esse povo, porque assim, é todo mundo voluntário. O juiz é voluntário, os notários são voluntários, padres, as pessoas que vão dar testemunho. Então, como é que você pega? Como é que esse tribunal vai andar? Eu tenho que ficar no pé para que tenha sessões, porque eu quero que termine logo, para mandar logo esse material para Roma, do interesse do Carlos. Perfeito. Mas eles são livres, eles têm os trabalhos deles. Então, como é que a gente pega isso? Eu, né? A gente pega pela boca, né? Um belo café da manhã. Eu cairia nessa armadilha. Belo café da manhã, né? Não é à toa que a gente lê Cardeal Mazarinho ou Maquiavel, né? Para o bem. Então, belo café da manhã. Mas, então, o processo foi 1 ano e pouco de tribunal. Depois pensado. Mas no início do tribunal, o ser assim, não acredito muito nesse menino, não. Depois você vai ver que, olha, você não brinca com esse menino. Você vai ver que esse menino vai mostrar para que veio. Aí tá tudo bem. No dia, houve uma missa solene de abertura, o bispo foi, todo mundo. O menino estava lá com a família. Na terça-feira começaria já o tribunal eclesiástico, primeiro momento. Frei Márcio liga na segunda noite. Ô, meu irmão, amanhã eu não posso começar o tribunal. Por que isso? Porque roubaram minha carteira com todos os meus documentos. Nossa, aonde? Eu acho que foi lá no supermercado grande aqui de Campo Grande. Mas se o Carlos me devolver a carteira com tudo dentro, acredito neles. Fechou. Amanhã a carteira vai estar na sua mão. Agora, você não vai favorecer. É óbvio que nem tem como. Mas você vai acreditar no Carlos. Amanhã essa carteira na sua mão. E só quero ver. Você vai ver. Aí você promete uma coisa, você não tem domínio nenhum, né? Mas eu prometi, né? Outra coisa. Não sou eu que vou ser canonizado, o interesse é do Carlos, né? Carlos, eu já tinha feito isso com o Carlos, colocar Carlos na parede, já faço. Isso há um tempo e dá certo. No outro dia ele ligou para mim, Padre do céu, não é que é verdade? A pessoa que me roubou foi lá devolver. As câmeras mostram e não tirou nada, tá tudo lá. Pois é, o Carlos. Então começou o processo. E as graças do Carlos, assim, as graças, olha, maravilhoso, até que culminou no... Aí então, quando da exumação, aí eu já tinha o padre, tinha colocado a nota dele, aí eu caí na besteira. Mas não me arrependo, faria tudo de novo. Aí pus no meu Facebook. Hoje foi exumado. O corpo está incorrupto. Gente, mas eu falei enquanto devoto, entendeu? Claro, lógico. Eu não sou cientista, não tenho autoridade nenhuma de nada. Em meia hora, essa notícia correu o mundo inteiro, replicaram em todas as línguas, dioceses, bispos, arcebispos, tudo replicando, porque foi o dia da abertura do JMJ, da Jornada Mundial da Juventude com o Papa, entendeu? Fez um boom. Legal, né? Legal porque... legal. Melhor que a gente. Pois é, meu filho, me contrata. Agora, o problema é que... Claro, nunca tive autoridade de nada. Claro. Mas que estava incorrupto, porque eu fui ver o corpo. Tá? Eu estive lá para ver o corpo. E fica exposto? Para onde fica? Não, quando eu fui, o corpo estava em tratamento. Estava num caixão de vidro e sendo tratado, etc. E tal. Só que algumas autoridades não romanas, mas algumas podia ter falado, porque não está incorrupto, está em perfeito estado. Hoje não pode mais dizer isso, em perfeito estado. Ora, né? Dá vontade de dizer, se você desenterrar a sua mãe... Pô, perfeito estado, é brincadeira isso, né, cara? Dá vontade de dizer a certas pessoas que me contestaram de lá, do Alemar.
Desenterra a tua mãe e vê se está em perfeito estado. Não está. É Está lógico. pó. Entendeu? E assim, Agora, e há graus de incorruptibilidade. Se você vai em Cássia, você vai ver o corpo de Santa Rita. Seco, é incorrupto. Aí é outro grau de incorruptibilidade. Então a incorruptibilidade não é pessoa rosada, não é? Há graus. E o Carlos está, sim, incorrupto. Graus de incorruptibilidade. Que eles não gostam mais de falar isso, não. Isso é em perfeito estado de conservação. Então, tira do túmulo da tua mãe para ver se ela está. Não, e Ela outra tá coisa, pó. quanto tempo foi a exumação da morte? Hã? Do enterro dele até a Pois é. exumação? Quanto tempo foi, cara? Exatamente. Não, em datas, me corrija se eu estiver errado, acho que a exumação foi em 2019 e ele faleceu em 2006. 2006. Nossa. Como é 13 anos. que você pega isso e aí você tira e a pessoa tá em perfeito estado? Eu não vou mais falar nada. Eu já desenterrei também não defunto sou da minha especialista. família. Já desenterrei meu pai. É interessante, é pó. Pó. Carlos estava com todos os órgãos internos e externos perfeitos. Tanto que tiraram o coração dele. Uai, se tem o coração do Carlos lá, é porque estava incorrupto. Claro. Tá? Agora, chame isso como você quiser chamar. Eu repito, está incorrupto, incorrupto, incorrupto. Goste quem gostar. Entendeu? Eu vi. Que legal. E, Olha que história, hein, meu? e padre, mas com relação ao Carlos, assim, essas nomenclaturas que foram dando para ele, assim, santo da internet, que você pensa disso, da sua mais proximidade que você teve com a mãe, com o pai, etc. Eu estou convicto que, da mesma forma que Padre Pio viveu o extraordinário no dia a dia, no ordinário, Carlos viveu o ordinário no extraordinário. Nós temos dois grandes estrondos hoje na igreja. Padre Pio da Petrotina e Carlos. Sim. Porque depois da morte de Carlos, as coisas foram aparecendo. Dona Antônia sonhou que o Carlos dizia que tinha deixado um testamento. Dona Antônia sacou, mas que testamento? Não encontrei nada. Conversando com a mãe de Dona Antônia, a avó do Carlos, a avó disse, vê o computador dele. Dona Antônia encontrou no computador aquele vídeo que ele disse, né? No aniversário dele, do nada ele vai dizer, eu estou destinado a morrer. E foi um pouco antes dele ser internado da doença, um pouco né? antes. Ele profetizou. Carlos sabia que ia morrer. A sua união perfeita com Jesus fazia com que Carlos tivesse experiências místicas. Olha, veio de Belo Horizonte um casal. Ele era juiz, aposentado, e a senhora... Então, pessoas muito idôneas. E eles tinham uma relojoaria. E, num belo dia, sofreu um grande assalto. Pessoas profissionais, 2 bandidos. Um bem armado na porta, o outro entrou, rendeu o marido dela, o marido dela deitou no chão, papapá. E ela, na loucura, no desespero, ela queria sair para pedir ajuda. Não sei como ela saiu, ela simplesmente saiu. E o bandido que estava na porta armado não fez nada. Ao sair, ela se encontra com um rapaz, segundo ela, um anjo. O rapaz era de uma beleza, de uma tranquilidade, de um perfume que me abraçou e disse, eu vi tudo e vim lhe ajudar. Fique tranquila, tudo ficará bem. E abraçou ela. Aí nisso, foram chegando pessoas. E desse só de chegar, a pessoa se distrai. Cadê esse rapaz? Sumiu. Ninguém viu. Meu Deus, um anjo. Ele é um anjo. Quem é esse rapaz? Não sabe. As pessoas não viram, só ela viu. Tá tudo bem. Resultado. Chega a beatificação do Carlos. Não desce o paninho que aparece a pessoa. Sei. Quando ela olha, era o jovem que ela disse ter visto lá. Nossa. Só que tem uma questão aí. O Carlos estava vivo quando aconteceu o assalto com ela. Ele não estava morto. Então, eu acredito que pode ter sido caso de bilocação. O Carlos tem uma fé, no bom sentido, com o Brasil muito grande. Muito grande. É um grande mistério isso, não é? Então, ele morre dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Ele é beatificado dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. A festa litúrgica dele fica dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. E o milagre acontece dia 12 de outubro, na igreja de Nossa Senhora Aparecida.
Então, o Carlos eu tenho muitos testemunhos, É muita muitos coincidência pra testemunhos. ser uma coincidência. Veio um senhor com a esposa de Fortaleza dirigindo, agradecer aqui na Capela do Milagre, porque ele estava morrendo na UTI de Covid. Não sei como permitiram que a filha ficasse ao lado dele. A família desesperada começou a fazer a novena que viram nas nossas redes do Carlos, tá? Tá, tudo bem. Eu trabalhei com Covid. A gente vestia as roupas de astronauta. Então todo mundo estava em UTI, tinha que estar com aquelas roupas. E a filha desse senhor, esse senhor mais para lá do que para cá, estava lá no celular, lendo, distraída, e entrou uma enfermeira. UTI é uma coisa, né? Parece uma estação de trem. Vem para cá, vem para lá, tem gente atendendo. E tá certo, né? Ou seja, entrar e sair. Aí entrou um rapaz jovem, calça jeans, camiseta, sem nada. Entrou, se demorou um pouco sobre o pai dela, saiu, ela viu assim pelas costas. Foi embora. Tá tudo bem. Nisso, à noite o pai dele volta e acorda. E ele diz que no sonho veio um rapaz jovem dizer para ele que estava rezando por ele, que ele ia escapar dessa questão toda. Aí ela se lembrou do jovem. Aí levam para ele o santinho do Carlos, era o Carlos que ele viu no sonho. Ou seja, você vai dizer que essas pessoas estão mentindo? Aqui em Campo Grande, o menino Yuri, palmeirense, menino, família bem inteligente, meus pais transmitiram o melhor para o filho. Tá. O menino com leucemia, a mãe foi lá. É interessante esta, porque foi assim. Eu ia viajar para o Nordeste e então uma pessoa, o Nilton, que é até do Conselho Cristandade, me conhece muito bem, diz para ele, olha, tem um padre aqui que divulga um rapazinho que ele é santo, ele morre de leucemia. A mãe nem queria saber, porque para ela o filho não tinha leucemia. Estavam fazendo os exames definitórios. E que ela não quis nem saber. Ele passou todas as redes nossas para ela ver o cara. Ela nem quis ver. Não. Eu estava para viajava na segunda, que foi no domingo, o Nilton disse, olha, a mulher que gostaria muito que o senhor fosse. Foi no sábado, gente. No domingo. Eu pensei, isso é danado, né? A gente, o tempo inteiro aqui, amanhã eu vou viajar, tenho missa para celebrar. Aí fui, né? Aí fui, aí a gente vai, né? Fui de boa. Levei o santinho do carro, aí fui lá e conversei com ela, deixei o santinho, etc e tal. Tá, foi o que eu soube. Aí viajei. Aí quando voltei, o Nilton me falou, e ela me falou, ela deu testemunho. Eu já fiz até uma live, que ela entrou na live, o que aconteceu? No sábado, antes de eu ir, eu fui no domingo. No sábado, eu estava no quarto andar, lá no quinto andar, na Santa Casa, e o menino estava no isolamento. Então, tem o quarto do menino, porta de vidro, uma saleta, porta de vidro, corredor. Ela estava aqui no corredor, vendo a vida. Enquanto o menino estava lá, quieto no canto dele. Aí deu vontade de ela olhar para o menino. Tinha um jovem, de calça jeans, camisa vermelha, olhando assim, debruçado sobre o menino. Ela achou aquele estranho e ela entrou para ver. Aí ele foi por trás dos aparelhos, daqueles monitores. Aí ela entrou, quando entrou não tinha ninguém. Quando eu entreguei o cartãozinho do Carlos, ela reconheceu o Carlos. Nossa. Entendeu? O menino faleceu depois, mas antes de falecer, segundo ela, ele emocionou e conquistou e deixou esses médicos lá em São Paulo muito sensibilizados com questão da fé, sobre Deus, sobre tudo. E ela já está com um novo filhinho. E o enterro, a missa sétimo dia foi na paróquia, mas assim, uma coisa boa, feliz, tranquila, com dor, mas com confiança. Claro. Então você vai dizer que uma mãe dessa mentiu? Não, você vai dizer que uma mãe dessa mentiu. Então, isso são exemplos e mais exemplos, mais exemplos. Mas isso também não canoniza, né? O que a gente quer, milagres. O ano passado, mandamos 6 possíveis milagres. Certo. Daqui de Campo Grande. Entre eles, um está sendo analisado também. Mas se for reconhecido mais um, já há canonização. Porque não pode... nós temos o milagre... não pode ser milagres antes da beatificação, tem que ser depois. Nós temos um bom da beatificação, um jovem que foi declarado com morte cerebral. Está bem. Se ele fizer exames hoje em qualquer... O Gabriel, que era nosso acólito,
Ele esteve em Brasília, no grande hospital lá, e eles apresentam a tomografia dele, né? Todo mundo diz, isso aí tá cego, tá sem fala, tá morte cerebral. E ele também, entendeu? Pegou um problema de fono, mas isso resolve. Não é nada, né? Legal. Com base em tudo isso. E a descrição que o Carlos deixou a respeito da Eucaristia e de Nossa Senhora, que Tá. ele ia atrás e procurava e fazia uma lista de locais né, de milagres da Eucaristia e também de Nossa Senhora. Respondendo o que você perguntou, eu não gosto quando diz, o santo da internet, o cyber, não sei o quê. Eu acho isso firula. O Carlos usava computador, sim. Ele não tinha redes sociais. O Carlos não tinha redes sociais. Ele usava o computador como meio de pesquisa, etc. E tal. Naquela época também a internet era diferente, né? Agora, aí faz o Carlos uma figura muito de internet. Não, o Carlos vivia a fé no dia a dia, as coisas duras da fé. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, o Carlos era um menino sério, um menino firme, um menino que vivia a sua fé, era coerente na oração, na castidade, na pureza, todos esses pontos importantes. Então, os jovens fazem maior firula do Carlos, ou adultos, como se o Carlos fosse esse cyber apóstolo, mas não chega na questão que o santificou. Não foi o computador que santificou o Carlos, tá? Ele é muito mais profundo do que essa questão de internet. Então, essas firulas, para mim, não formam santo de calça jeans. Não é a calça jeans que gera santo. Tem até uma história de santo de calça jeans, um escrito de João Paulo II. Primeiro, nunca foi João Paulo II. Aquele texto não é de João Paulo II, é um fake news. Alguém escreveu essa história, o santo de calça jeans. Isso não existe. É conhecido isso aí. Não existe, né? Conhecido. Então, alguém escreveu, não sei quem escreveu, mas João Paulo II não foi. Não é a calça jeans que santifica ninguém. O que santifica são as Já obras. fizeram até música sobre isso. Quando eu divulgar o padre, eu vou colocar a música da calça jeans. Eu tô brincando, padre. Duas coisas que eu não tolero. Essa história e essas imagens do Carlos. Já viu as imagens do Carlos? Qual? Qualquer uma. Parece o troféu imprensa. Ah, coisa feia. Eu gosto da foto do Carlos. Então, quem tiver suas estatuetas do Carlos, por favor, pode ficar para cima. Eu já vi a estátua. Não é? Eu já presenciei. Gente, parece uma garça, porque as pernas desse tamanho, o corpo... Não, quero não. Quero saber... Mas esse documento que ele deixou, o senhor já leu? Já teve acesso e tal? Documento? Acho que já estão... Não documento, mas assim... como se fosse relatório. Já me disseram, eu nunca vi, mas já me disseram que ele é bem intenso e complexo. No sentido de completo, assim, sabe? Não, o que tem aparições lá de Nossa Senhora. Os milagres eucarísticos nós temos. E está disponibilizado no site da Associação Carla Cruz. Qualquer um pode baixar. Legal. E mandar imprimir e apresentar. Isso aí não tem problema. E ele deixou também as aparições marianas. Essas não vi, realmente. Eu não a vi. Outra coisa interessante são as pétalas, né, que a gente trazia. Eu trazia de monte essas pétalas. Eu distribuía nas missas. Então, mas essas pétalas... Hoje não existem mais. Mas essas pétalas, elas foram postas no túmulo dele? No túmulo dele. Mas junto com o corpo? Não. Comprava em terra. Dentro do caixão? Não, em cima. Pétala lá do dia a dia. Essas pétalas eu trazia, muitas delas nunca secaram. Continuam como se tivessem sido colhidas. Tem pessoas que têm essas pétalas. E às vezes orvalham. Mancha seu caderno todo. Conheço pessoa que fez chá dessa pétala para dar para alguém que estava enfermo. Depois que esfriou, a pétala continuou viçosa. Do mesmo jeito. Pega uma pétala e põe dentro do seu livro. Ela seca toda. Então, algumas pétalas, e muitas, e 170 apresentavam essas questões. Mas mandamos pétalas do Brasil inteiro. Hoje já não tem mais, né? Hoje todo mundo quer um pedaço de pétala, já não existe. Entendi. Até porque... As pétalas que estavam lá no túmulo já... Ele agora está na igreja, né? Na verdade, eu preferia o Carlos no túmulo dele mesmo. Se eu pudesse, se eu tivesse autoridade, se eu fosse o imperador, não sei das contas, eu mandava devolver para o túmulo. Porque o cemitério é muito bonito. E a igreja, né, fica muito... Está lá o corpo dele. O corpo dele, quem comprou as roupas foi Dona Antônia. Ela que vestiu o próprio filho, né? Ela foi lá arrumar o corpo para ser apresentado. Aí teve até a polêmica que estava de Nike, né, etc e tal. Né? Porque Nike fez um acordo com o demônio. Sei lá se
Não tem nada a ver com empresa. Nossa, era isso, né? Barbaridade. É o sapato que ele usava, né? Independente da marca. Barbaridade, eu não sabia disso aí. Não sabia. E questão do colégio. Porque a gente tinha algumas perguntas que mandaram pra gente lá no Já WhatsApp. integrou na conversa aí, né? Exatamente. E uma foi sobre cargo, a culto, obviamente. Mas isso a gente ia falar com o senhor independentemente da pergunta, que, pô, é muito importante. E outro, salvo engano, foi a Mayara que perguntou a respeito do colégio. Nossa Senhora das Graças. Que eu não sei se o senhor fundou o colégio. Não, fundei. Como é que funciona. Até verei aqui, né, exatamente a pergunta na íntegra que ela encaminhou. Até para saber dizer aqui para o senhor. Uma foi sobre o milagre, né, de Carla Cutts, o senhor já disse. E a outra padre, gostaria de saber como funciona a educação católica oferecida no Colégio Nossa Senhora das Graças. Como que metodologia e etc. Esse colégio... O senhor não foi o senhor que fundou? Não, Deus me livre. Por que Deus me livre? Nada contra o colégio, muito pelo contrário, mas tudo contra eu estar em colégio. Eu já tive essa experiência na minha vida, trabalhei em colégio, foi muito bom, foi maravilhoso, mas sem paciência. Ainda bem que a diocese não tem colégio, então não há nenhum risco de eu terminar trabalhando em colégio, não quero, né? O que eu desejo para os jovens é que envelheçam. É o meu grande conselho para os jovens, envelheçam, fica melhor. Os jovens sempre ficam melhores quando envelhecem, né? Ou não. Bem, mas assim, esse sonho de ter um colégio católico tradicional já vem, de séculos atrás, 20 anos atrás mais ou menos, e quem tinha esse sonho era a Aline Moreira. Eu fiz o casamento dela, conheço bem a vida da Aline. Então, ela sempre teve essa vontade de fundar uma escola católica, porque em São Paulo já tinha um colégio católico tradicional chamado São Mauro. Né? Então, era desejo. E ela é uma professora nata, uma pedagoga nata. Então, esse colégio já tinha sido fundado por ela, era próximo à Pepe Socorro, e depois de um tempo foi transferido para o prédio onde está hoje. E deu certo, não é? E deu certo. Então, não tem nada a ver com colégio, não sou diretor, sou apenas o capelão do colégio, oficioso. Né? Então, legal. sou o capelão do colégio, oficiosamente vou lá, tendo as confissões, dou as bênçãos, as missas no rito tridentino, que são celebradas na Capela do Milagre, que o colégio vai, etc. e tal. Mas é um colégio católico. Um colégio católico que preza pela fé católica, educação da fé na e para a justiça. Né? Então, há uma expressão que eu gosto muito. Deus é o Senhor da ciência. Então, quem preside a ciência é Deus. De maneira que a igreja, como mãe e mestra da verdade, nos seus documentos sobre a educação católica, que é formar o homem para Deus. Não desprezando a parte cognitiva das ciências, mas sabendo que a matemática, física, química e biologia não vai te salvar do inferno. Né? Então, na hora H, meu filho, que você estiver morrendo, né, é extremamente importante, tem que caminhar juntos. Não é? Mas é a educação da fé para Deus. Se desde cedo você coloca seu filho numa escola católica, que em tudo que lá acontece, tudo é orvalhado pela verdade católica. Pela verdade católica. Porque as pessoas às vezes confundem. Por exemplo, agora está na moda a educação clássica. A educação clássica não é católica. É clássica. Até protestante pode ter uma boa formação clássica e continuar protestante. Budista pode ter uma boa formação budista. Clássica e continuar budista. Entendi. Formação católica. Se você é católico, se transformará melhor, companheirá a sua fé, e a verdade de Cristo e da igreja vai iluminar tudo aquilo que é vivido nessa escola. Desde o início que se entra lá com o Salve Maria. Onde é um colégio aqui que ao chegar alguém vai dizer Salve Maria? Né? Que enaltece a pessoa de Nossa Senhora. Para a cura. Nada contra quem... Mas assim, estou falando com o que é a escola. Em tudo. Desde a portaria aos costumes, não é? Ao fardamento, ao tipo de música que se escuta. Como os jovens e os adolescentes e as crianças foram recebidas no Colégio Nossa Senhora das Graças no início do ano? Como foi? Não é? Com
Com certeza não foi com The Cure, nem com nenhuma banda de rock tocando na entrada. Porque isso não faz parte do ensino. O ensino está para a verdade. Só a verdade pode ser ensinada, né? Da mesma forma que não existe mal e a negação do bem, não existe ensino que não seja para a verdade. Nossa, legal. E a verdade é Deus. E que ele se manifesta em todas as coisas que tem ele como consequência, né? Então, os bens relativos me levam para esse bem supremo que é Deus. Isto Legal. está presente no Colégio Nossa Senhora das Graças. Certo. E Nossa, bom demais. outra questão, já falando assim, entrando... Tem dois assuntos que ainda quero tratar com o senhor, padre. Um é com relação à fé Pode da igreja. discretamente, vou ler a hora, mas tá ótimo. Um é sobre a fé da Vai igreja. ter que voltar, viu, pai? Vou, Tem né? que voltar. Você tem episódio 2 aí. Só não me chama junto com o Frei João, que eu não me dou muito com ele. Sacanagem. Um é com relação à fé da igreja e outro com relação à missa tridentina. Até porque aqui na diocese, o senhor é o único padre autorizado pelo bispo a realizar, a celebrar a missa tridentina. E saber um pouco com relação a... Talvez seja meio polêmico isso que eu vou falar com o senhor, né? Já estou emendando 3 coisas ao mesmo tempo aqui, que existe uma certa fama nessa concepção de realização da missa tridentina, da autorização, digamos assim, do Papa, sabe? De falar, pô, eu ouço bastante. O povo que vai na tridentina não aceita a autoridade do papal. Essas coisas que eu acho uma besteira, né? Total isso aí. Até porque, quando eu conversei previamente com o senhor perguntou, você faz parte de uma organização tipo carismática? Eu falei, não, eu converso com um tradicionalista, ele fala que eu sou carismático. Aí quando eu falo com um carismático, ele fala que eu sou tradicionalista, eu não sei nada. Eu falo, eu sou católico. E se existe algum... Por que tem essa... Sei lá, essa... Você promete que é a última pergunta. Promete que é a última pergunta. Mas pode ver que foi uma pergunta que 3, né? 3 perguntas na O que mesma. vier tá bom, né? O que vier tá bom. É que eu sei que... Eu nem me lembro mais a primeira. A primeira é da fé da igreja. A fé, A fé da igreja. Então, a gente poderia trabalhar fé versus emoções. Né? Então, as pessoas hoje vêm para a igreja para sentir, né? Não para crer. Perfeito. Quer sentir. Ai, nossa, eu estive em tal lugar, foi tão bom, eu chorei tanto. Gente, Nossa, é verdade. isso não é fé. Ai, eu estava rezando diante do Santíssimo, eu senti aquele arrepio, aquele calafrio. Pode ser dengue, né? Isso não tem nada a ver com Deus. Deus não age na epiderme. O problema é que essas gerações são carentes. Os afetos, eu chamo, a fé está na ponta dos dedos. É porque todos são muito afetivos. Aí querem ser abraçados, querem ser acolhidos, querem ser amados, querem se sentir bem. Não, você não vai para a missa para se sentir bem. Você tem que sair da missa mal. Não é? Porque você se confrontou com a luz. E quando a gente está dentro da luz, a luz mostra quem somos. Né? Sair mal para melhorar, para ser melhor. Não sair, isso né? É muito verdade. Porque gente... hoje em dia o cara quer ir na missa, sair daqui é leve. A música. Eu nunca saí leve, cara. Eu gosto de ir em tal lugar porque aquela música. Mas você vai fazer o que na missa? A missa é para Deus, não é para você. A missa é para Deus. Então a missa é um culto de adoração maior que a igreja presta a Deus. A música é para Deus, não é para você. Você não tem que sentir nada, né? Você tem que crer. Então a missa, a fé da igreja, como eu disse no início, é a adesão da inteligência à verdade. Então, eu sou ensinado... Já anotei umas 20 aqui. Pois é. São Tomás de Aquino. Então, as pessoas fazem da fé, gente, um espaço de... É um sentimentalismo e não se sustenta. Porque você não toca Deus pelos sentidos. Aliás, no hino, Santo Tomás escreveu visus gustus, visus tactus, interfalitor. Os sentidos falham diante de Deus. Você não toca em Deus. Né? Você não sente Deus. Que legal, né? Você sente dor de barriga, dor de cabeça. Certo? Né? Fome, Deus bastante. não se sente. Os sentidos não tocam. Você não vê, você não sente, você não escuta.
Né? É como diz Clarice Lispector, é uma guerra, uma derrota já anunciada, no sentido dos sentidos. Aliás, a imitação de Cristo vai falar isso. Quem vai a Deus pelos sentidos, quebra a cara. Aí como não quer sair por baixo, inventa história, as próprias emoções produzem, acha que é Deus. O choro, visões, ouvidos. Vai comer carne, né? Eu vi Jesus, padre, o senhor estava celebrando, vi os raios sair da hora. Coisa nenhuma. Vai comer carne. Né? Vai comer, tá com fome. Não é assim a coisa. Deus age na inteligência. Na oração, Deus fala na inteligência. Ele vai se comunicar na inteligência, né? Não na epiderme. E Deus fala no ordinário das coisas. Eu não gosto de gente que tem complexo de anjo Gabriel. Não gosto. Ai, padre, estava rezando, Jesus mandou ele dizer. Jesus não mandou dizer coisa nenhuma. Jesus me indica, eu não sou intrigado dele. Não é? Eu também rezo. Por que tem que ser para você e não dizer para mim? Não. É até injusto. Você é o anjo Gabriel que agora resolveu anunciar a boa nova. Que mais tem na igreja. Olha. Isso é muito bom. Nem todo mundo na igreja é louco. Cara, não. o padre é uma fábrica de memes, né, mano? É verdade. Fazer 1 milhão de cortes. Gente, nem todo mundo na igreja é louco. Mas tem muito louco na igreja. Muito louco. Teve um que disse, ai, padre, eu sou batizado no Espírito Santo. Eu disse, credo, pobreza, eu sou batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vocês fazem no Espírito Santo. É umas coisas assim, é uns fuá, sabe? Que eu não me fala, sabe? Então, o que é a fé? A adesão da inteligência da verdade. Deus age no natural. O que é que Deus deseja? Que você seja católico. Para ser católico, você tem que fazer o quê? Você não precisa fazer movimento, você não precisa ser desse movimento, nem daquele movimento. Você não precisa dar 3 pulinhos, né? Porque Davi dançou na presença de Deus. Ele também tirou a roupa. Agora imagina você tirando a roupa. É a visão do inferno. Quer dizer, misturam tudo. Agora, como eu devo ser católico? Vivendo a minha fé na paróquia. Vida católica e vida paroquial. Simples, assim como o Carlos. E a missa dominical. Se possível, diária, porque o bom, melhor é melhor. Confissão frequente. Oração. Fugir do mal. E crescer nas virtudes, e está tudo bem. E você se santifica. Né? Então, você como casado, é isso aí, qual é a sua verdade, obrigação como tá casado? certo. Cuidar da família. Você no matrimônio recebe uma autoridade divina. Sua obrigação é família. Se der a igreja. Nem você na igreja, nem o padre na sua casa. A não ser para comer um bom bolo ali. Né? Mas assim, às vezes não se vive aquilo que deve ser vivido. Aí vai atrás de coisas extraordinárias. Quando você pode se santificar e ganhar o céu aonde você está, né? Então, a fé é isto. Agora, nós transformamos a fé em emoções. E como é uma fé emocional, nós precisamos de um monte de aparatos, né? De musiquinha, de luzinha, de gelo seco, de tudo. Aí nos protestantizamos. É verdade, Então, a protestantização da igreja entrou pela porta da frente. Basta ver as musiquinhas que a gente canta na missa. Não se canta mais hinos. Musiquinha. As musiquinhas das mais chatas. Tudo protestante. Né? E nesse tempo de Páscoa, tem uma que é porque ele vive, né? Eu vi que ele colocou no Instagram dele, achei muito bom. Porque ele vive, eu posso crer na manhã. Não, é porque ele morreu. Eu fui salvo porque ele morreu na cruz por mim. Não é porque ele vive. Porque viver, ele sempre viveu. Eu estava lascado no pecado original, né? Agora ele sofre e morre por mim. Aí sim, porque ele sofreu e morreu, aí eu posso crer no meu amanhã, né? Porque no dos outros, cada um cuida do seu, né? Então, essa é a fé. Estudo da fé, né? O catecismo. Saber bem o catecismo, passar isso para os seus filhos, né? Como diz São Paulo, traditi code archipé. Transmito o que eu recebi. Então, os pais têm essa obrigação de transmitir aquilo que recebeu. É o grande tesouro, vocês vão deixar para os filhos de vocês, né? Legal. É verdade, Então, isso aí. E eu, assim, eu falo as 2 coisas. A primeira, a minha conversão, padre, foi num acampamento. E se fosse depender só do acampamento, hoje eu não seria mais católico. É verdade isso aí, cara. Porque você vive da emoção. Isso aí que você tá falando aconteceu comigo. Assim, o acampamento me trouxe para dentro da igreja, mas eu só permaneci porque eu comecei a estudar, cara. E foi o intelecto mesmo sendo formado,
ali para eu começar a entender a fé e etc. Porque senão você vive só daquela emoção. Aquela emoção, tipo, desperta, beleza. Aí depois você tem que aprofundar na fé, cara. Você vai te xingar já. Vai me xingar, vai me Olha, xingar. eu tenho- Não, mas isso é verdade. Por exemplo, ó, tem uma... Concordo com você. porque Quando você fala, eu tô visualizando. tá vendo como o cara fala que... Quando eu falo que eu falo com carismático, falo que é tradicional, fala que eu sou carismático, é porque eu vejo que a renovação carismática, ela é como se fosse uma catapulta, assim, ela manda a pessoa para dentro da igreja. Mas você joga uma rede e vem tudo ali. E aí a pessoa só permanece se ela realmente virar tradicional. Senão, ela vive daquelas emoções que são baratas e uma hora vão cessar e vão parar de ser. E ela não vai parar de sentir e vai se afastar da igreja. Né? Eu penso assim, meio igual, assim, mais ou menos. Mas meio na sua linha de raciocínio. Tá certo. Ser católico é ser tradicional. Nós temos 20 Exato. séculos de igreja, gente. Exatamente. Nós não precisamos de artifício, nós não precisamos de coisas periféricas, entendeu? Perfeito. Não, eu eu penso preciso isso. daquilo que a igreja me dá e que Jesus deixou na sua igreja, né? Na igreja, Jesus santifica, governa e ensina. Então, é isso que eu preciso para a salvação da minha alma. A gente está correndo atrás disso, atrás daquele outro, né? Não, é É verdade. como a gente sai atrás de aparições de Nossa Senhora, de milagres, aqui, acolá. Nossa Senhora está aparecendo ali, está aparecendo agora. Não precisa disso. Você já tem a Eucaristia, você já tem os sacramentos, Uhum. né? É como o fim do mundo. Aí o mundo vai se acabar. Gente, mas coisa mais demente. Vai cuidar do teu fim no mundo. Não o fim do mundo. E vai chegar ao fim, tá bom, vai todo mundo morrer, tá tudo bem. Agora, e o meu fim no mundo? Não é? E o meu fim no mundo? Como é que vai ser? Daqui a pouco eu vou morrer. Daqui a pouquinho. E eu tenho que me salvar. Isso sim importa. Mas se o mundo vai acabar hoje, amanhã. Isso não tem importância nenhuma, né? Não, penso, isso tá certo. Padre, prazer estar aqui com você. A gente fica muito feliz que o senhor tenha vindo aqui. Queremos parte 2 já. Não, tem muitas coisas que eu queria falar, não consegui. Deixa pra parte 2. É, muita coisa, eu sei. Com A certeza. sua câmera para dar o recadinho final É é essa. essa ali, né? Se quiser falar da paróquia, convidar para alguma coisa, alguma festa, dar uma benção para geral. E agradeço de verdade, Paulo, também a presença por mim agora. Você tá vindo aqui pra gente eu admiro muito o seu trabalho, tudo que você faz. Seu trabalho te precede. Exatamente. Exato. Sua fama te precede também, né? Sua fama te precede. Não, eu é que agradeço. Sinceramente agradeço. Aliás, quando eu fui convidado, eu queria saber. Uma coisa que eu fiquei muito feliz é que vocês são livres. Vocês não são de grupos e de movimentos nenhum. Isso nos deixa muito tranquilo, né? Porque enquanto teólogo, eu não sou só padre, também sou teólogo, a gente tem certas críticas teológicas em relação a isso, aquela questão, essa ou aquela visão, como outros podem ter em relação a mim também. Qual o problema? Não tem nenhum problema em relação a isso. A maneira que eu vejo, né? Agora, o bom, eu gostei desse espaço porque é um espaço de vocês são simplesmente católicos, como eu sou. Eu não sou padre tradicionalista, eu sou padre católico. O que é um padre católico? Né? Somente isso. Não sou ortodoxo, não sou protestante, eu sou budista. Então, sou um padre católico. Nasci católico e quero morrer católico. E dessa catolicidade ninguém me tira. Mas ninguém. Então, agradeço esse momento e muito bom estar com vocês. E fui muito bem tratado. Obrigado. Valeu, padre. Muito obrigado, viu? Grato, muito Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.